Bom, então, continuando essa matéria aqui na revista Consumidor Moderno, agora você vai ver uma entrevista na íntegra com a CEO do Mundo Verde, a Cláudia Abreu. Bom, Cláudia, primeiro de tudo, obrigado pela participação aqui nessa edição da revista Consumidor Moderno. E abordando esse assunto da auto-otimização, conta um pouco para nós qual que é a sua visão desse assunto, né? Claro, com relação aí ao mundo verde, com relação ao bem-estar e alimentação. Gostaria primeiro de agradecer o convite, Eric. É um prazer conversar com vocês e com os teus leitores. Quando a gente pensa em tudo que está acontecendo, o papel que o Mundo Verde tem como empresa e o que deve mudar em termos de comportamento de consumo, a gente consegue ver uma aceleração do que já vinha acontecendo, do que a gente já vinha fazendo. Em algumas outras entrevistas, me perguntaram se a pandemia tinha mudado a nossa estratégia. E, de verdade, não mudou em nada. Ela só acelerou. Então, a questão de saudabilidade já era um tema super em pauta. A gente percebia que tinha um crescente interesse dos consumidores. Quando o Mundo Verde foi fundado, era uma empresa muito nichada. Então, a gente trabalhava com vegetarianos e veganos, com atletas, ou com pessoas que eram intolerantes à lactose ou ao glúten. A partir de 2015, 2016, a gente começou a perceber que outros grupos de clientes começaram a se interessar pelo tema de saudabilidade. Então, a gente viu um movimento aí em crianças, em mulheres, em pessoas que queriam fazer exercício físico, mas não eram atletas, idosos, etc. Logo antes da pandemia, a gente estava numa campanha com a Disney falando sobre alimentação saudável na lancheira. Então, a gente já tinha notado esse aumento de interesse. Com a pandemia, o que aconteceu? O interesse aumentou ainda mais e pessoas que estavam pensando em fazer esse movimento realmente adotaram. Então, até o dia 13, 14 de março, o nosso produto número 1 era um produto relacionado à perda de peso. Hoje, produtos que ganham tração em termos de venda são produtos relacionados à imunidade. Porque as pessoas entenderam que a única maneira de passar por um momento desses é garantindo que a saúde esteja boa. E até abordando, né, é interessante você comentar isso dos produtos o produto que era mais vendido antes do início da pandemia e agora, essa correlação e até com um ponto que você trouxe, né, de uma maior atenção para as lancheiras, né, das crianças, como que você vê a mudança de perspectiva das pessoas, né, na busca pelo melhor desempenho, né, e no lado pessoal ao longo dos anos, né, desde a criação do Mundo Verde, como que tem mudado isso, e também aí na questão, né, dos pais, você vê cada vez mais uma atenção nesse sentido na alimentação dos filhos também, ou é algo que, não sei, até as próprias crianças estão mais atentas com isso, se é que isso é possível? É possível. Eu já contei essa história algumas vezes, mas é interessante. Eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma menina de 11 e um menino de 9. E eu vejo o nível de conhecimento e de consciência que as crianças têm. A minha mais velha, há uns anos atrás, virou para mim e falou que queria ser vegana. Então, isso daí foi muito antes de eu entrar no Mundo Verde. Então, ela falou, mãe, quero ser vegana. E eu comentei com ela, falei, olha, acho que essa é uma decisão pessoal, mas você está em fase de crescimento, é importante você consumir proteína. E ela me respondeu, mas feijão tem proteína. Ela tinha 9 anos na época. O menino que hoje tem 9, ele me questiona o tempo inteiro o porquê eu não tenho um carro elétrico, porque eu comprei algum produto em aerosol, por que a gente não implementa a segunda-feira sem carne, etc. Então, assim, as crianças começam a puxar esse tipo de discussão dentro de casa. E isso veio através de você ou isso veio ali, você acha que é por eles assistirem alguma coisa no YouTube ou até da escola? Eu acho que tem muitas coisas aí, Eric. Na minha casa, eu brinco que as coisas não acontecem à toa, né? Então, o fato de eu ter assumido a operação do Mundo Verde em setembro do ano passado, eu não acho que foi coincidência. Eu já era cliente da marca, eu sou uma pessoa que realmente eu me preocupo com a questão de
o que comer. Então, não é uma questão de dieta, mas é comer comida de verdade, alimentação saudável, entender como que aquele alimento chegou até a mesa, qual que é a cadeia produtiva. Eu gosto muito de fazer esporte, faço esporte ao ar livre, então eu não malho em academia, né? Eu faço esporte no mar, e as crianças vivem esse universo também. Então, eles têm a minha influência, mas com certeza tem influência da escola e tem influência de desenhos ou programas. Tem um desenho que chama Jovens Titãs, que um dos personagens do desenho, ele se transforma em animais, e por isso ele é vegano, que ele fala que ele não pode ser um canibal. Então você começa a ver que existem conteúdos educativos permeando, né, e interfaceando com as crianças, até em locais que a gente não estava esperando. Por outro lado, os pais também têm um nível maior de consciência. Então, hoje a gente tem muito mais informação sobre os benefícios da alimentação saudável e os riscos de uma má alimentação. Então, eu lembro quando eu era pequena, a minha mãe, nós somos em 4 irmãos, então minha mãe, quando queria nos agradar, ela fazia bolo de chocolate, fazia bolinho de chuva, etc. Então, era uma maneira de demonstrar amor através da comida. Hoje, assim, não tem possibilidade de eu fazer bolinho de chuva para os meus filhos, porque além de ser doce, é fritura. Então, quando eles vão para a casa dos avós, a minha mãe às vezes quer agir da mesma maneira, e as crianças respondem: não, vó, no café da manhã eu só como coisa saudável. Assim, e por que houve essa mudança? Porque a gente também tem mais informação. Então, quando eu era pequena, não se falava tanto sobre diabetes, sobre colesterol, etc. Então, tem uma questão educacional, e nesse ponto o Mundo Verde tem um papel fundamental de mostrar para o consumidor final qual é o benefício real de você ser saudável. E acho que um outro ponto importante, Eric, é que a gente fala muito de bem-estar. E o bem-estar, né, e você falando aí sobre o tema da matéria, que é a otimização, o bem-estar ele vai além da alimentação. Então, a gente precisa estar equilibrado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, etc. Um dos produtos, por exemplo, que cresce na rede é a venda de floral. Então, as pessoas hoje buscam por esse equilíbrio. Interessante. E aí, só a pergunta que eu fiz anteriormente, ao longo da história do Mundo Verde, vocês viram uma evolução, uma procura que ia se alternando de ano para ano, ou a questão, como você mencionou, dos produtos relacionados à perda de peso sempre foi uma constante até esse momento da pandemia? Então, o Mundo Verde ele começou com uma abordagem muito mais holística, quase alternativa. Então, a gente tinha um público-alvo muito específico. Depois, num segundo momento, se focou muito na questão aí de desempenho do ponto de vista esportivo. Então, o volume de vendas de suplementos, etc., cresceu bastante. E nos últimos 4 anos, 5 anos, a gente começou a ver estes novos grupos de clientes chegando. Então, as pessoas queriam fazer, por exemplo, substituições saudáveis, mas existe muita dúvida em como fazer. Então, se eu trocar a farinha de trigo pela farinha de amêndoa, funciona? Se eu trocar um adoçante por xilitol, é bom ou não é? A gente tem dentro das lojas, em muitas delas, nutricionistas que ajudam a responder esse tipo de dúvida. E a gente tem um serviço também por telefone chamado Olá Nutri, onde o cliente consegue checar ou esclarecer alguma dúvida, caso ele não tenha sido respondido na loja. Bacana, e até a minha próxima pergunta é em cima disso, né, de ações do Mundo Verde, né, além da parte física, né, além da loja. Como que o Mundo Verde hoje está tratando esse consumidor que busca por essa auto-otimização? O cliente, na verdade, ele precisa ter uma relação 360 com a marca, independente do canal. Então, se vai ser na loja, se vai ser num store-in-store, se vai ser no online, se vai ser no marketplace, etc. O relacionamento desse cliente com a marca, ele precisa ser consistente. Então, a gente vem trabalhando aí o conceito de omnichannel, e omnichannel vai muito além de falar que a gente vai vender em mais de um canal.
né? O Omnichannel realmente é o cliente transitar por essas diversas interfaces e ser atendido. Então, o nosso foco sempre será no cliente final. E a gente entende que a gente tem um papel grande do ponto de vista de geração de conteúdo. O Mundo Verde sempre foi um varejo que lançava produtos, então o que tinha de novidade acontecendo, né, no mercado, o que tem de novidade acontecendo no mercado, você consegue encontrar na loja Mundo Verde, mas além de você fazer o lançamento, você precisa contar para o cliente o porquê que aquilo ali é bom para ele. Então, quais são os benefícios reais quando você consome cúrcuma, quando você consome glutamina, etc. Então, assim, a gente tem uma questão educativa que é muito importante para a marca. E a marca cresceu em cima desse DNA. Perfeito. E até questão de cases assim, mais recente, né, de ações ou de novos produtos, novos serviços, né, até talvez por conta do período, né, do cenário que nós estamos aqui ainda da pandemia do novo coronavírus, vocês chegaram a criar, ou tem aí cases mais recentes, né, de ações focadas, né, também, claro, na questão da auto-otimização, da busca de um melhor desempenho dos clientes do Mundo Verde? A gente mudou, a gente já tinha uma abordagem de marketing focada aí na criação de conteúdo, mas era mesclada com produto. A comunicação de abril e maio inteira, ela está focada somente em conteúdo. Ou seja, a gente criou vários textos, receitas, lives com um jornalista, com professor de educação física, com um professor de yoga, etc., para falar de bem-estar. Então, como que você consegue manter o equilíbrio nesse período que a gente está passando, que é super estressante? Então, assim, as pessoas estão trabalhando muito, mesmo de home office, e daí tem uma questão quase de você não conseguir delimitar um horário para você tocar o trabalho, tocar as coisas de casa, etc. Todos nós estamos sob pressão, então tem uma questão de ansiedade das pessoas, de medo, de falta de visibilidade sobre o que vai acontecer. Então tem muita gente sofrendo com crise de pânico, com crise de ansiedade. As pessoas não estão podendo fazer exercício físico como elas faziam. Então como que você garante que você está se mexendo estando em casa? Então toda a nossa abordagem foi realmente para falar, né, de cuidar da casa, cuidar de você, cuidar da cadeia produtiva, nesse momento em que nós estamos, onde a gente não tem nenhuma certeza sobre qual vai ser o novo modelo. Então, todas as verdades que nós tínhamos até então, elas estão sendo colocadas à prova. E isso realmente gera um grau de ansiedade muito grande. Então, o nosso trabalho hoje é trazer tranquilidade e equilíbrio para o nosso cliente, para o nosso franqueado, para o nosso fornecedor e para os nossos colaboradores. E dentro desses conteúdos que você mencionou, Cláudia, o que o pessoal tem mais acessado aí? As receitas, então a gente disponibilizou várias receitas saudáveis que são fáceis de fazer. Uma coisa que tem acontecido é que muita gente que não ia para a cozinha está indo, né? Então é aquele negócio, você olha e fala, o que eu vou fazer agora? Então a gente disponibilizou receitas. As lives têm tido muito recall também, então a gente fez uma live com as meninas da forma, falando sobre exercício físico dentro de casa. Fez uma outra live com a Angélica Banhara, que é uma professora de yoga, e foi super bacana. Então a gente tem tentado muito humanizar a comunicação, e isso é uma tendência que eu acredito que veio para ficar. Então as empresas deixam de ser instituições estáticas e começam a representar de verdade um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas interage com os seus stakeholders, né? Então, com seus clientes, fornecedores, etc. É uma visão muito mais humana, que de verdade eu acho que sempre deveria ter sido assim, mas algumas vezes a gente aprende no amor, outras vezes na dor. Mas a gente vai passar por um processo realmente de evolução. E para a gente concluir até essa conversa, Cláudia, eu já quero te agradecer pela disponibilidade. Essa evolução, né, que você acabou de mencionar do ser humano,
Que aspectos que hoje, dentro da questão, né, de auto-otimização, você vê que são mais relevantes, independente de ser o cliente do Mundo Verde, né, mas para o ser humano mesmo e até, né, a sua visão como pessoa, o que as outras pessoas, né, estão mais focadas? É uma questão mais de bem-estar, uma questão mais da alimentação, uma questão mais atlética, né, no esporte, ou o lado profissional? Hoje, o que você vê, né, das pessoas buscando mais? Porque também tem muito uma corrida pelo mindfulness, né? Virou uma queridinha aí das pessoas. Poxa, vou meditar, existe aí o clube das 5 da manhã, né? Então, diversas ações, diversas atitudes que o ser humano em si, né, sempre teve essa vontade por ser melhor, mas você, Cláudio, o que tem visto aí nos últimos meses, nos últimos anos, que as pessoas têm focado um pouco mais? Essa questão de viver o presente é algo que a gente está sendo obrigado a viver, porque a gente não tem de verdade nenhum controle pelo que vem. Então, o mindfulness era um conceito que já vinha sendo falado e hoje a gente está aplicando na prática, a gente querendo ou não. Pensando aí no que eu tenho visto, acho que a gente não consegue fazer uma linha tão definida entre otimização física ou emocional ou profissional, porque no final as pessoas são o conjunto destas coisas todas. Então, o que eu tenho percebido e o que eu tenho notado até em mim mesma como consumidora é que, vou falar agora por mim, tá? Eu estou fazendo uma revalidação das coisas que eu consumia, tanto do ponto de vista de produto, quanto do ponto de vista de conceito e etc. E do que eu quero consumir. Então, existe um espaço para a gente trabalhar de uma maneira melhor, cuidando da gente e cuidando do entorno. Se eu estou bem e o meu vizinho não está, a gente não consegue ter um mundo saudável. Perfeito. Faz parte da vida, cachorro latindo, telefone tocando aí, obra acontecendo obra acontecendo perto de você, são coisas que fazem totalmente parte desse momento que nós vivemos agora. Cláudia, novamente, muito obrigado. Cláudia Abreu, para você que está assistindo aqui essa matéria, dentro do Consumidor Moderno, dentro dos nossos portais, CEO aí do Mundo Verde, falando para vocês um pouquinho sobre a auto-otimização. Obrigada, Eric. Um abraço.